Atlético Mineiro, fui o primeiro a contar para vocês sobre a insatisfação do elenco atleticano em relação a atrasos de direitos de imagem, salários em carteira e luvas. Também contei para vocês a respeito de duas reuniões que aconteceram nessa semana, na segunda-feira com o Vitor, na terça-feira com o Bruno Mussi, que é o CEO do clube. Pois bem, quero acrescentar em cima dessas notícias de que dois atletas em especial andam bastante irritados com a diretoria atleticana e já notificaram o departamento jurídico do Atlético em relação a esses atrasos. O próximo passo, em caso de inadimplência, é levar o Atlético à justiça. Confesso que não sei qual seria o modelo e qual seria a tentativa para rescisão do contrato. Até porque, em geral, no futebol brasileiro, você quebra o contrato com um clube se houver atraso de 3 meses em salário, em carteira, e também em direitos de imagem. O Atlético hoje tem 1 mês de salário em carteira atrasado, 1 mês de direito de imagem atrasado. As luvas, que têm quase 6 meses de inadimplência, não costumam garantir a rescisão de contrato na justiça. Estava conversando com o Igor Tebe Assunção, que é meu parceiro de 98 Esportes, para tentar entender qual seria o caminho para esses jogadores tentarem a rescisão com o Galo. Ele citou o Fundo de Garantia, o FGTS. Confesso que não consegui descobrir quanto e se deve o Atlético em relação ao Fundo de Garantia para seus jogadores. Só para completar, você deve estar se perguntando, Nicola, mas quais são esses dois jogadores bastante insatisfeitos? O atleta titular absoluto do Atlético, que me contou toda essa situação, preferiu omitir o nome desses jogadores. O que eu consegui descobrir é que um desses atletas insatisfeitos é titular absoluto da equipe do técnico Cuca. O Daniel Batista, Galo quebrou salários atrasados. Daniel, não quebrou, mas a coisa é muito feia. Hoje o Atlético tem a segunda maior dívida do futebol brasileiro e é o clube que virou SAF, cujas contas estão mais complicadas, né? Então, só para explicar, hoje o Atlético deve 2,3 bilhões, não conseguiu fazer o pagamento dos direitos de imagem do dia 20 de junho, não conseguiu fazer o pagamento dos salários em carteira no dia 7 de julho e deve desde fevereiro as luvas, prêmio pela assinatura do contrato e comissões para empresários, tá? Diante disso, os jogadores do Galo exigiram uma reunião com o Vitor, que é o diretor de futebol. Essa reunião aconteceu na segunda-feira e o Vitor não conseguiu dar respostas que os jogadores queriam. O que eles fizeram? Queremos, então, uma reunião com alguém da SAF. Na terça-feira, o Bruno Mussi, que é o CEO do clube, foi até o clube para conversar com os jogadores. E nesse encontro, ele tentou explicar, garantiu que há a possibilidade de o Rubens Menin colocar mais dinheiro no Atlético, mas os jogadores queriam prazos. Tá bom, beleza. Entendemos a situação, mas a gente quer saber quando é que a gente vai receber esse dinheiro. E a resposta foi meio evasiva, né? Tem muita chateação, tem muito jogador chateado com essa atual situação, tá bom? O Biel, que dia chega? Não chega. A pergunta do Diego Pedrosa, o Biel foi alvo de uma proposta do Corinthians, o Corinthians tentou comprar, mas o Sporting queria 7 milhões de euros. E a ideia do Galo era contratar o Biel por empréstimo, e por empréstimo não há a intenção de fazer negócio. O Sporting hoje dá prioridade para venda. Se com o passar do tempo e a janela estiver andando e nada de proposta oficial para venda, aí sim eu acho que o Sporting pode até cogitar algum outro tipo de negociação. Mas nesse início de janela com bastante tempo ainda para ser percorrido, não tem muita novidade não. Ó. Lucas Xavier, alguma novidade sobre reforços no Galo? Lucas, sendo bem sincero com você, o Atlético deu uma sondada em jogadores volantes da América do Sul. Mas, cara, diante de toda a repercussão negativa dos últimos dias com jogadores bem bravos por causa dos atrasos, eles não vão contratar ninguém, cara. Imagina o efeito de trazer um jogador, ainda que seja um cara de graça, mas com um salário, devendo para todo mundo desde fevereiro, pelo menos em relação a luvas. E vou te dizer, os jogadores estão bravos, estão irritados. Existiram 2 reuniões nessa semana, primeiro com o Vitor, depois com o Bruno Mussi. O que eu escuto é que os caras vão tentar resolver primeiro os atrasados com os jogadores, ainda que criando um plano para a quitação dessas dívidas, para depois pensar em reforços. Outro dia vocês perguntaram sobre o Romarinho, aí eu entrei em contato com uma pessoa do Galo. Aí a pessoa deu a entender que o Cuca gosta bastante do Romarinho, mas que não há chance desse negócio acontecer por causa, mais uma vez, da questão financeira, tá? O Cuca gostaria muito de um volante e de um zagueiro canhoto. Essas são as prioridades do treinador do Atlético, tá? Um volante e um zagueiro canhoto. O Atlético em Salvador
né, contra o Bahia, e o jogo acontece amanhã, eu tava doido para entrar nesse assunto, para perguntar pro professor aqui. Só uma coisa, informação sobre isso. O Breno tá mandando no grupo nosso, dizendo que lá tá chovendo pra caramba, e que parece que o Rogério Ceni havia reclamado recentemente sobre a condição do gramado da Arena Fonte Nova. E que o tempo tá nublado e a previsão para a hora do jogo de chuva. Então... Esse período em Salvador, na região Nordeste... Eu pensava que era abril, maio. Não, é julho e julho mesmo. Sempre foi julho. O inverno do Nordeste tem muitas chuvas. Porque quando eu fui, a última não, que não foi a última, né? A mais recente que eu fui pro Nordeste, falaram comigo que o mês, tem um mês, não sei se é abril ou maio, é o mês mais barato. Mas aí é por outras questões. Volume de chuva e tal. Julho é o período de mais chuva. Julho é de boa chuva. Boa chuva. Saudades do Nordeste. Saudades do Nordeste. Se eu e você, Valor, estivermos caminhando pela praia, de novo isso, essa mentira, aquele vasto areial, só nós dois caminhando, daqui a pouco você vai olhar para trás e vai ver só 2 pegadas na areia, assim, ó, e nós dois caminhando. Por quê? Porque eu estarei com você no colo. Deus caramba, quebra. Eu estarei com você no colo. Por isso que tem só 2 pegadas na areia. E te falar, e nem Noé carregou tanto animal. Ai, meu Deus do céu. Ô, professor Drubsky, eu tava querendo entrar nesse assunto do Atlético aqui. Aliás, falando em Atlético, Igor Rabelo foi oferecido ao Sport Recife. Aliás, Mateuzinho, que era do América, indo pro Sport. Honrado, O Igor Rabelo oferecido ao Sport também. Não foi o Sport que bateu na porta? Cara, o que eu recebi de informação hoje, eu vou até confirmar aqui, porque minha fonte é muito confiável. A minha fonte me disse aqui, ó, vou ler exatamente como me mandou, tá? Tá aqui. Cadê? Bateu na porta, eu lembrei da Barça, as pessoas batendo na porta. Aqui, ó. É igual no Barça. Posso mostrar quem é aqui, ó? O que tá escrito aqui, ó? Igor Rabelo oferecido ao Sport. Oferecido. E Mateuzinho, ex-América, fechou com o Sport. Né? Então, disse que foi oferecido. Eu acho falar com a gente dele. Do Igor Rabelo? Eu acho que o Igor Rabelo não topa aí, não. Eu acho. O Sport? Topa não. O Sport já tá... Ele já deu Ele não topou no outro Santos. não muito parecido. Ele deu não pro Santos. Né? Ele deu O ano não pro passado. Santos, mas né? era O Série B Santos já, na né? Série B, enfim. Mas é o Santos. Mas enfim. Eu também desculpa. arriscaria esse palpite de que ele não topa. Também acho que não. Professor, jogo coletivo. O Atlético tem um elenco desequilibrado, é um elenco bom, mas é um elenco desequilibrado. O Atlético não tem um volante sequer de ofício. De primeiro volante. De primeiro volante. Um que não era primeiro volante, que joga mais como um 8, mas que chegou, que foi um jovem que demorou a entrar. Quando entrou até rendeu, que é o Patrick, também lesão por estresse, está fora. O Fausto Vera, que poderia fazer em caso de necessidade, tá com desarranjo intestinal, né? Que eu acho que é mais ou menos o mesmo desarranjo do jogo anterior. Né? Não, o Fausto Vera não tem nem clima para ficar no Atlético, mas enfim. Mas o Fausto Vera, desarranjo intestinal, tá fora. E o Atlético pega um jogador que na seleção joga quase como um ponta no Equador, que é o Alan Franco, e ele faz o papel de primeiro volante, e tem feito bem. Aí mais à frente deles tem o Rubens, que é um moleque que eu acho muito bom, é um jogador moderníssimo. Moderno. Aí daqui a pouco pode ser o Gabriel Menino e o Scarpa formando esse miolo de meio campo. O Atlético está a 4 pontos do líder, mas em 7º na tabela. Como é que você vê o que o Cuca vem fazendo com